como os gregos nos influenciaram, como somos gregos. Tanto somos que estamos aqui diante de Aristóteles. E uma das coisas mais interessantes em Aristóteles é que ele não é ateniense, ele não é grego, ele é da Macedônia. Ele nasceu em Estagira, ele é conhecido como Estagirita. E uma das coisas interessantes na formação de Aristóteles é que o pai dele, Nicômaco, o trouxe e o matriculou na Academia de Platão. Ele ficou na Academia de Platão durante 20 anos. Então, para vocês terem uma ideia, ele foi discípulo de Platão. Mas olha que coisa interessante. O Aristóteles é um grande sistematizador do pensamento filosófico. Por que esse título, sistematizador? Porque ele classifica, ele ordena, ele categoriza todas as coisas da natureza. Ele vai dizer que a essência das coisas estão nas próprias coisas. Então, portanto, o que vai surgir com o pensamento de Aristóteles? A biologia, a física, a poética, a estética, a ética, a metafísica e a política. Então, portanto, ele como sistematizador, ele vai necessariamente produzir essas várias formas de conhecimento a partir do cenário de observar a natureza, tanto física quanto social. Então, vou fazer o seguinte, olha por onde ele começa. Todos os homens têm o desejo de conhecer. O que significa isso? Significa que dentro da epistemologia de Aristóteles, todos nós somos chamados a conhecer. E para tal, ele vai fazer uma crítica às doutrinas das ideias de Platão. Você lembra o dualismo, o inatismo, a reminiscência. Ele vai dizer o seguinte, olha, Platão colocou o mundo de cabeça para baixo. E olha essa frase colocada por ele. Sou muito amigo de Platão, mas sou um mais amigo da verdade. Mas como é que ele vai fazer essa crítica? Vamos fazer o seguinte, vamos lembrar um pouco Platão. Para Platão a natureza é dualista, da razão para a experiência. Então, portanto, eu vou utilizar a lógica dedutiva. E a reminiscência? Aprender é relembrar. Então, eu vou buscar a perfeição e a verdade que já está em mim, na alma. O Aristóteles tem um posicionamento contrário. Enquanto para Platão a ideia é a coisa, para Aristóteles é o oposto. A essência das coisas está na própria coisa. Então, portanto, ele não é dualista, ele é monista. Então, ele tem a concepção integral das coisas. Eu vou da experiência, portanto, dos objetos para a razão. A lógica indutiva, portanto, eu vou das partes para o todo. A empiria, portanto, a experiência. E para tal, eu vou educar os sentidos e a razão para alcançar o quê? A perfeição, que é o quê? A ideia. Vamos ver o seguinte, só para a gente ter claro o que eu quero dizer com isso. Aqui nós temos de Rafael a obra A Escola de Atenas. Nós estamos vendo aqui o nosso amigo Platão e o seu discípulo querido, o Aristóteles. Então vou fazer mais ou menos o seguinte, vocês estão vendo, a mão do Platão está apontando para onde? Para cima, para as ideias, para o mundo da perfeição. E o Aristóteles está apontando para onde? Para a realidade empírica, para aquilo que está diante dele. Vocês estão percebendo essa diferença entre os dois? Olha então como o homem do Renascimento captou essa diferença epistemológica. Enquanto aqui em Platão eu tenho o inatismo, o idealismo, em Aristóteles eu tenho o quê? A empiria, portanto, o conhecimento que se inicia através dos sentidos. Olha, como a gente já sabe então que ele é empirista, vou chamá-lo de bibliotecário da natureza. Como assim? O que significa isso? Através dos sentidos é que nós vamos conhecer. Através do olfato, do paladar, do tato, da audição, da visão. Aí é que está o conhecimento. Aí é que se está as coisas tais como elas são. Como assim? Então eu vou inferir, eu vou generalizar a partir do quê? Daquilo que eu observo na natureza. Porque a natureza, ela tem uma semelhança entre si. A natureza apresenta padrão. Como seria, então, aquilo que eu vou chamar de padrão na natureza? Os seres da natureza têm aquilo que eu vou chamar de regularidade. O que é algo regular? Que acontece sempre. E eu só percebo que acontece sempre se eu tiver os sentidos apurados. Então, os seres da natureza têm semelhança entre si. Por quê? Porque ele necessariamente acontece por padrões. E esses padrões podem ser medidos. Então, olha só.
tudo que existe, o que Aristóteles vai fazer? Ele vai classificar. Então, olha que classificação belíssima e simples. Os seres vivos, que são animados, e o não vivo, que é o inanimado. Nesse sentido, os seres vivos são os animais e os vegetais. Olha a classificação. Essa classificação, isso é, os animais são o quê? Os seres racionais e irracionais. Agora, olha só. Há propriedades comuns a um grupo de seres. Que propriedade comum seria isso? Então, aquilo que faz com que esses seres sejam o que eles são. Aristóteles vai chamar o quê? De essência. Espera um pouquinho só. Ele começa a observar a natureza, percebe a regularidade e chega à noção de essência? Sim, nós entramos então naquilo que eu vou chamar de metafísica aristotélica. Olha, metafísica, além da física. Ele parte da física, da constatação dos objetos pelos sentidos e vai aonde? Além dela. E na metafísica de Aristóteles, o que significa metafísica? As condições universais e necessárias que fazem com que exista um ser e que possa ser conhecido pelo pensamento. Então, o que é uma condição universal? Que é idêntica para todos os seres humanos, em todo e qualquer lugar. O que é algo necessário? É algo que é e não pode deixar de ser o que é. Então, para que essas condições existam, se faz necessário para que eu conheça algo em si mesmo pelo pensamento. Então, o que faz ser um ser necessariamente como ele é? O que faz com que uma coisa seja o que ela é? Então nós estamos aonde? Na metafísica e entramos aonde? Na essência. O que é essência? Essência é o que não muda. Não muda quando? Nunca. Por exemplo, então o que é algo essencial a nós, seres humanos? Isso é, o que faz com que nós sejamos o que nós somos. Olha, nós somos seres racionais, nós fazemos uso da razão, nós somos seres mortais. Todos nós buscamos o quê? A felicidade. Necessariamente, isso faz parte do quê? Da essência do ser humano. E isso, por princípio, não muda. O que seria o contrário da essência? O acidente. O acidente é algo que é, mas pode deixar de ser o que é. Ele pode deixar de ser o que é. Portanto, eu ser gordo, magro, alto, baixo, altera a minha essência? Não. Portanto, tudo isso o que é? Acidental. Uma outra construção da metafísica é necessariamente construída em cima dessa questão. O que faz um ser necessariamente o que ele é? Quando o grego pergunta o que é, ele está perguntando o porquê, ele está perguntando o como. E, necessariamente, Aristóteles constrói a seguinte solução para essa problemática, que eu vou chamar de 4 causas, os 4 princípios. A causa material. A causa material significa o elemento que as coisas da natureza são feitas, do que elas são compostas. Qual é a base material dela? A formal é aquilo que eu percebo pelos sentidos, portanto, o que individualiza, o que determina uma matéria. A causa eficiente ou causa motriz explica como uma matéria recebeu a forma que ela possui para construir o quê? A sua essência, aquilo que ela é. E a causa final, ou finalidade, é o motivo, a razão para que alguma coisa possa existir. Está complicado? Então vamos deixar mais simples. Olha só, nós estamos vendo aqui uma ponte. Qual seria então a causa material da ponte? Isso é, do que ela é composta, do que ela é feita? Pessoal, simples, concreto, ferro, pedra, ok? Qual é a causa formal da ponte? Aqui eu vou dizer que é uma parábola, né, sustentada por colunas. Qual é a causa eficiente? Quando eu falo eficiente significa fundamentalmente o quê? A causa motriz, o que fez com que a matéria adquirisse a forma. Então, portanto, a causa eficiente é o engenheiro que projetou, o pedreiro, o mestre de obra que construiu. E a causa final, portanto, a finalidade. Transpor um obstáculo. Pronto. Você já pensou qual é a causa de você, a sua causa material? Olha, vou chamar então de átomos ordenados com consciência. Qual é a causa formal? Cabeça, tronco e membros. Qual é a causa eficiente? Os seus pais. Qual é a causa final?
para você ser feliz. Então vou dizer o seguinte, Aristóteles, dentro da metafísica, ele vai perceber que todas as coisas estão em movimento. Você já percebeu? Tudo está em movimento, tudo está em vir a ser. Mas como é que se dá um movimento para Aristóteles? Ele percebe que todas as coisas têm potência e ato. O que seria potência? Potência é o que está contido na matéria e que pode vir a existir se for atualizado por alguma coisa. Vejamos, a semente. Nossa, se eu colocar a semente na terra, o que vai acontecer? A semente vai ser atualizada. E o que vai acontecer? Ela vai entrar em ato. O que é ato? A atualidade da matéria. Sua forma num dado instante num tempo. Nossa, olha o que aconteceu. Aqui então o que eu tenho? A potência. O que eu tenho aqui? O ato. Então a passagem da potência para o ato, Aristóteles vai chamar de movimento. Agora eu vou fazer mais ou menos o seguinte dado. A metafísica, nós vimos lá, que é o estudo do ser enquanto ser. A gente constatou que há um movimento, isso é necessário. Só que por trás de um movimento, há um movimento anterior de maneira infinita? Não. Então Aristóteles constata que se faz necessário que exista o quê? Um primeiro movimento. E esse primeiro movimento, ele tem que ser imutável. Então, portanto, a verdadeira natureza do ser é imutável. Tudo que existe está em movimento. Então, o movimento anterior gera necessariamente um posterior. Mas isso em escala infinita? Não. Porque o ser é. E é quando? Sempre. Então, portanto, o ser é imutável. E ele é a causa do movimento. E necessariamente ele é imóvel. Porque ele move, move sem ser movido. Portanto, o primeiro movimento é causado por quem? Pelo primeiro motor. O primeiro motor, quem é? O ser, o que faz todas as coisas ser o que são. Então, o primeiro motor é o que move sem ser movido. Só para a gente ter uma ideia, para ver se você entendeu. Você lembra da questão do ato e da potência. Da potência e do ato. Por exemplo, o primeiro motor, ele tem potência? Ele tem ato? O que ele é? Olha, o primeiro motor é ato puro. O que é ato puro? A realização plena da potência. Professor, o que a gente pode chamar de ato puro? Você pode chamar Deus. Mas, não é o Deus do judaísmo, não é o Deus do cristianismo, não é o Deus do Islã. É o ato puro, o primeiro movimento. Como se ele tivesse feito o primeiro movimento e criado todas as coisas.